aberto ou não tem fechado? Melhor manter fechado. Quando outra pessoa falar, é legal deixar fechado, que aí não dá interferência. Bom, tô saindo então da sala. Uma boa live para vocês. E aí, eu saindo mais um minutinho, pode liberar, tá, Carlos? Eu vou ficar na sala do participante acompanhando. Ok, pode deixar. Obrigada, Ótimo momento a todos aí, live. tá bom? Obrigada. Obrigada. Olá, bem-vindos. Seguindo a nossa programação de lives do grupo Oncoclínicas neste Dezembro Laranja, nós vamos conversar hoje sobre os principais mitos e verdades do câncer de pele, da população brasileira. As doutoras Cláudia Otaiano, oncologista de Brasília, doutora Natália Vaz, oncologista da Oncoclínica de Minas Gerais, doutora Sheila Ferreira, oncologista da Oncoclínica de São Paulo. Boa tarde, doutor. A nossa rodada, eu queria felicitá-las aí pelo... Nós estamos fazendo hoje a 70ª live da pandemia. Então, desde março, a gente seguiu essa programação incansável aí. Nós encerramos o ano, hoje é a nossa última live de 2020. E gostaria de parabenizar o Grupo Oncoclínicas e agradecer aos médicos e à nossa audiência. Rodada com a doutora Cláudia, perguntando exatamente, um pouco antes da gente discutir o que é mito, o que é verdade em câncer de pele, queria algumas explicações sobre os tipos de tumores e quais são os seus sinais. Quer dizer, a gente tem sempre uma questão aí que a exposição ao sol, além de causar o envelhecimento precoce da pele, é o principal fator do câncer de pele. E gostaria que a doutora Cláudia e depois a doutora Natália e a doutora Sheila dessem prosseguimento e dessem essas explicações iniciais. Muito boa tarde, doutora Cláudia, a palavra é sua. Boa tarde, Gisele. Eu primeiro quero agradecer o convite, a oportunidade. Eu acho que já fiz algumas lives aí nesse intervalo e esse foi sempre muito produtivo para a gente. A troca é muito importante. Parabenizar o grupo, que 70 lives aí durante
a pandemia, eu tenho certeza que a gente teve muito trabalho nesse intervalo para conseguir concretizar esse projeto. E hoje a gente está no Dezembro Laranja, que é um momento muito importante para o oncologista que faz câncer de pele, para o paciente, logicamente, que é em relação à conscientização do câncer de pele. Então, o câncer de pele é o tumor mais frequente no mundo, mais frequente no Brasil. Vai ser dividido em 2 grandes grupos, as doenças não melanocíticas e as doenças melanocíticas, basicamente o melanoma, né? Quando a gente fala de câncer de pele, a gente está falando, na enorme maioria das vezes, os tumores não melanoma, que são os carcinomas espinocelulares e os basocelulares, que felizmente são tumores de comportamento mais benigno e no qual a maioria das vezes a abordagem cirúrgica é suficiente para o tratamento. Num pequeno grupo de pacientes, mais ou menos uns 3%, a gente vai ter realmente os melanomas, e esses são tumores de comportamento um pouquinho diferente e que a gente tem um pouco mais de cuidado e de atenção. Você já bem disse, Gisele, que os fatores de risco são vários, mas definitivamente o mais importante é a exposição solar. E eu digo até mais, dentre os fatores de risco para câncer de pele, aí a gente pode citar a pele muito clara, que é o fototipo 1 e 2, as pessoas que têm o cabelinho ruivo ou loiro, olhos claros, história familiar de melanoma ou de câncer de pele. Mas dentre esses vários fatores de risco, o único que pode ser modificado, que pode ser alterado, é a exposição solar. Portanto, se as pessoas que estão assistindo essa live hoje saírem com a informação de evitar exposição solar e, se tiver necessidade, fizerem em horários adequados, a gente já vai ter um ganho em relação à proteção, à prevenção do câncer de pele. Perfeito, doutora Cláudia. Doutora Natália, Sim, Gisele. um pouco essa introdução da doutora Cláudia, a gente fica em relação, como que é possível ter uma boa relação com o sol sem entrar em risco de desenvolver tipos de câncer. Então, a gente está falando da exposição solar, né? É super importante, é um fator de prevenção, o uso do filtro solar, né? Hoje, a recomendação pela nossa sociedade de dermatologia é que a gente comece a aplicar nas bebês a partir de 6 meses. Então, acho que criar o hábito, né, com as crianças, os pais, é muito importante a conscientização deles para que apliquem nos filhos, ensinem que isso vira um hábito, porque eu acho que o mais importante é virar um hábito. Se a gente todo dia sair de casa e aplicar o protetor solar, isso vira uma rotina, né? Isso acontecendo desde a infância, a criança vai levar isso para um hábito para a vida. Lembrando de evitar a exposição solar entre o período de 10 horas às 16 horas. Outros tipos de prevenção também que a gente tem, o uso de bonés, chapéus, óculos também, né? Isso tudo é importante. Os pacientes, no caso, os pacientes oncológicos, a gente fala muito do fator de proteção. A gente pede para que seja um fator de proteção acima de 30. Nos pacientes oncológicos, eu tenho recomendado acima de 60, né? Os pacientes que já tiveram câncer. Eu acho que são essas as principais formas da gente prevenir mesmo, né? O nosso câncer de pele. Perfeito. Obrigada. Doutora Sheila, dentro dessa mesma linha, o que a senhora acredita que seja o maior mito ou a maior verdade em câncer de pele em relação à exposição solar, né? Que é a grande questão aí. Como eu estava falando, assim, todo mundo adora um solzinho, né? Como é que a gente se protege, usa adequadamente o protetor solar? Como nos proteger nesse dia a dia desse tipo de doença? Boa tarde, Gisele. Em primeiro momento, queria agradecer a oportunidade de participar dessa discussão, que eu acho que é extremamente produtiva, né? Como já foi dito, dezembro é um mês que marca a conscientização sobre o câncer de pele, e a gente tem corresponde a cerca de 1/3 de todos os tipos de câncer, né? Então, é um assunto de extrema relevância.
E a gente tem diversos mitos e verdades, né? E a gente vai comentar isso depois, mas eu acho que um mito que é importante, né, que as pessoas às vezes se esquecem, é em relação à questão do uso de protetor solar dentro de casa ou em ambientes fechados, né? É necessário, não é? Porque a gente sabe que a exposição em praia, ou a gente sai de casa, que é importante o uso do fator de proteção solar, né? Mas e dentro de casa? E, na verdade, é um mito, né? A gente tem aquelas lâmpadas, principalmente as fluorescentes, que tem uma radiação, então é importante o uso também em ambientes fechados. Até mesmo porque os raios ultravioletas, eles também ultrapassam as janelas, são transparentes, então esse é um dos mitos, né, em relação à questão de proteção. Oi? Quer dizer, então a recomendação é usar, inclusive, dentro de casa, é isso? Sim, eu acho que a recomendação é utilizar principalmente em ambientes externos, né? Mas dentro de casa também, porque o filtro ele ultrapassa janelas, vidros, enfim. Então, embora a exposição seja menor, ela também existe. Perfeito, perfeito. Doutora Cláudia, voltando aqui à nossa conversa, o risco maior de exposição solar é naturalmente no verão. É um risco também de você como é que é esse processo de desenvolvimento de uma pinta que vira um câncer? Como que, se você puder explicar um pouquinho, é um processo lento, né? Seria importante a gente esclarecer aqui. Então, Gisele, a gente não tem um intervalo de tempo fixo para um desenvolvimento de uma lesãozinha de pele até um câncer de pele. O que é importante é que isso pode ser muito variável, mas a gente usa uma regrinha básica na oncologia, na dermatologia, que a gente chama de ABCDE, que está relacionado a essas lesões de pele que passam a ser mais suspeitas ou não em relação a câncer de pele. Então, a primeira é a assimetria. Então, se eu tenho uma lesão que fica assimétrica, isso deve chamar a atenção do paciente, logicamente do médico, para que a gente preste atenção de uma forma diferente. O B é de bordas. Então, quando eu tenho uma lesão mais redondinha, mais circunscrita, é menos provável que eu esteja diante de um câncer de pele. Mas quando essa borda fica mais irregular, a gente diz que fica um pouquinho mais feia, com alguns dentinhos. Então, isso é uma característica de uma lesão que está se tornando uma neoplasia e que pode estar sendo um câncer de pele. O C é a coloração. Então, lesões que mudam de cor, que tem várias cores na mesma lesão, mais enegrecidas, no caso do melanoma, principalmente, a gente deve ter atenção. O D é o diâmetro, então a gente sabe que a chance de uma lesão acima de 0,5 centímetro ser câncer é muito maior do que uma lesão menor do que 0,5 centímetro. E o E é evolução. De prático, isso a gente aprende na faculdade, a gente aprende com os dermatologistas, mas o que a gente diz para o paciente no dia a dia é: lesões que se tornaram diferentes, que você tem há muito tempo, mas de repente começa a sangrar, muda o aspecto, muda a cor, tem que ser chamado a atenção, tem que ser vista. Lesões que machucaram e não cicatrizaram. Então, às vezes a gente acha, machuquei aqui a pele, mas passou 1 semana, 2 semanas, essa lesão não cicatrizou, isso é um sinal de alarde para a gente. Lesões que inflamam e que ficam inflamadas, ficam vermelhas, começam a mudar as características, você também deve procurar um dermatologista, porque é possível que você esteja diante de uma lesão ou pré-maligna ou já uma neoplasia. Eu queria só até complementar, que a Natália e a Sheila colocaram muito bem em relação até às crianças, uso de proteção, mas um dado que me chama muito a atenção, Gisele, é que 80% do sol, do raio que a gente recebe durante a vida, a gente recebe na infância e na adolescência. E é um momento que, na realidade, a conscientização não é da criança,
é dos pais. Então, a gente vem de gerações que não tinha essa conscientização. Provavelmente todos nós tomamos muito sol na infância e na adolescência. As mulheres, inclusive, têm uma incidência maior de insolação na adolescência, porque quer ficar bronzeada, quer aproveitar a praia. Então, é importante a gente chamar... É bonito, né? Assim, é culturalmente considerado bonito, e acontece que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é nessa fase, infância e adolescência, que a gente toma 80% do sol da vida. Então, mães, pais, se vocês estiverem com protetor solar e tiverem que passar em vocês ou na criança, comecem pelas crianças, atentem com as crianças, porque a gente já vai estar fazendo a nossa parte para a geração futura também. Isso é muito importante e, ao mesmo tempo, é inevitável fazer aquele flashback, né, do que vivemos no passado, né? Um pouco, eu fico imaginando se essa geração que já cresceu com o protetor solar desde pequeno, se isso tem uma demarcação de diferença, que essa geração está menos exposta ao câncer de pele do que nós, que enfim, tomamos muito sol, né, na adolescência e tal. Para a Natália, daria para balizar isso, assim? Repete para mim, Gisele, por favor, cortou um pouquinho a sua fala. Gisele. Acho, Natália, Natália, eu acho que ela está questionando se... Vocês estão me ouvindo? Se essa questão dessa geração está tomando um pouquinho menos de sol e tendo mais exposição ao filtro solar, mais acesso ao filtro solar. Será que a gente vai ter uma incidência menor de câncer de pele no futuro? Será que a gente já consegue balizar isso? Sim, eu acredito que isso com certeza, porque a gente sabe a respeito dos fatores de risco que a gente tem, né? Para câncer, os não melanocíticos, a gente sabe que tem relação muito com a exposição crônica do dia a dia mesmo, nos lugares fotoexpostos. Então, eu acho que a gente ter essas crianças com uso mais precoce e com o hábito de uso de filtro solar em áreas expostas, eu acho que isso, com certeza, a gente vai ter um futuro, uma geração que vai passar menos, né? A gente vai ter uma incidência menor mesmo de câncer de pele relacionado à exposição solar. E a gente sabe também que o melanoma, paciente, a gente tem relação com aquela exposição aguda, né? Igual você estava falando, o paciente que vai para a praia e que tem a queimadura que a gente fala, né? E a gente sabe que a partir do quinto, pessoa que já teve 5 a 6 queimaduras na vida, isso aumenta o risco no futuro de melanoma, né? Aumenta o risco mesmo. Então, eu acho que essa conscientização, com certeza, a gente vai ter no futuro essa nova geração com uma incidência menor de câncer, sim, tanto melanocítico quanto não melanocítico, né? A gente tem coisas diferentes também, que é uma coisa interessante para a gente falar a respeito de proteção UVA, UVB. Além dos chapéus, a gente tem as roupinhas, né? Hoje em dia a gente vai para a praia e vê as criancinhas usando a roupinha própria. Isso tudo contribui também, com toda certeza, né? A gente vê essa preocupação é diferente de gerações passadas mesmo. Como a Gisele mesmo falou, a gente foi de uma geração que com certeza tomou muito mais sol e a gente lembra disso, né? Na infância, na praia, na infância e na adolescência. Sim, fazia coisas absurdas, né? Fazia coisas absurdas, passava, não sei, eu me lembro de passar Coca-Cola para queimar mais, assim, era uma cultura, né? Quanto mais bronzeada, era mais incrível. E hoje, não sei, é algo meio impensável, né? Mas ao mesmo tempo... Alô? A gente está te ouvindo. Oi. Eu estou com um problema de transmissão aqui. Vocês estão me ouvindo? Doutora Sheila, me ouve? Estou ouvindo, sim. Eu estou com um probleminha de conexão aqui. Eu vou deixar a pergunta para vocês e vou sair
Mas a pergunta é justamente ainda sobre a questão da proteção solar. Seria assim, existe algum momento onde a exposição ao sol é 100% segura, onde a pessoa pode tomar sol sem o risco, mesmo que não tiver com a proteção, ou sempre estaremos correndo risco do protetor solar? Tá. Então, eu posso falar, na verdade, não existe um momento em que a gente fica 100% seguro em relação à exposição solar. A incidência dos raios ultravioletas, ela é maior no período entre as 10 e as 16 horas, né, da tarde. É um período em que a gente tem uma maior incidência de raios ultravioletas, principalmente UVB. Mas fora desse horário a gente também tem a radiação. Então, a utilização do fator de proteção solar, né? Na realidade, o fator protetor solar, ele tem que ser utilizado desde o momento que você saiu de casa, na verdade, desde o momento que você acorda. Tem que ser tão... o hábito tem que ser tão importante quanto escovar o dente, por exemplo. Entendeu? Então, é um hábito que você tem que adquirir desde amanhã. E aí você passa o dia mais tranquilo. Mas não existe nenhum horário em que você esteja 100% seguro. Isso, na realidade, é um mito. Perfeito, perfeito. Agora, vocês estão me ouvindo melhor, gente? Agora, eu ia sair, mas achei melhor ficar. Tá travando um pouquinho. Em alguns momentos trava. Não. Gi, tá bem ruim a conexão. Tá então bem ruim, sair, eu acho que a gente não tá... Eu vou fazer o seguinte, vou lançar... Câncer não melanoma pode evoluir para melanoma? Isso é mito ou isso é verdade? É mito. Então vamos lá. São duas linhagens histológicas totalmente diferentes, tá? Então, um câncer não melanoma, ele não evolui para um melanoma. O que a gente está conversando e o que a gente está dizendo é que os fatores de risco para as duas lesões, eles são muito similares. Então, é possível que um paciente que tenha desenvolvido uma lesão não melanoma posteriormente tenha um melanoma? Sim, porque a exposição solar como fator de risco contribui para as duas linhagens. Mas, de regra, uma lesão não melanocítica não evolui para um melanoma. Não sei se a Sheila e a Natália têm essa mesma impressão e querem complementar isso enquanto a gente não volta. Sim, com certeza. Na verdade, são linhagens celulares diferentes, né, como você disse, são células diferentes que dão origem a tipos diferentes, né, desses dois grandes grupos, né, o câncer do tipo não melanoma e o câncer do tipo melanoma, né. Então, como você disse, o fator de risco, a exposição é a mesma, né, aumenta a incidência dos dois tipos de cânceres, assim como o biotipo, né? A predisposição do indivíduo de ter aquele tipo de câncer. Normalmente é uma pessoa de pele clara, olhos claros, cabelos claros, tem uma predisposição maior. Isso não quer dizer que pessoas com a pele mais escura, pessoas negras, né, que elas não possam ter esse tipo de câncer. Enfim, então a proteção vale para todos. Acho que é isso mesmo, né? É importante você falar do negro, né? Do paciente negro. Claro, pode falar. Só isso. Não, exatamente. Eu ia justamente emendar com essa questão. Assim, pessoas de pele negra, elas não precisam usar protetor solar. Isso é um mito. Isso é um mito. Correto? Os pacientes negros precisam para passar protetor solar
eles têm risco também de desenvolver esses 2 tipos de tumores, né? Então, é mito. Perfeito. Outra dúvida aqui que surgiu aqui nas mídias sociais. Câmaras de bronzeamento são 100% seguras. Mito ou verdade? É mito. Mito! Elas não são seguras, inclusive elas estão proibidas pela Anvisa, porque elas definitivamente aumentam a incidência de câncer de pele, causam lesões em retina. Então, câmera de bronzeamento não só não é segura, como está proibida em função dessa falta de segurança. Aliás, a proibição desde 2009, né? Há 11 anos aí a gente tem... 11 anos. E está sendo bem obedecida, assim? Não, frequentemente a gente vê essas clínicas, né, de bronzeamento. Então, por isso que é importante a conscientização. Acho que, como eu falei, Dezembro Laranja é um mês de conscientização e mais que isso, é um combate à desinformação, entendeu? Então, quanto mais você dissemina essa ideia, mais as pessoas vão ter consciência e vão se cuidar, né? E passar de geração para geração todo esse cuidado. Perfeito, perfeito. Olha, outra pergunta aqui que estão fazendo aqui. Depilação a laser pode ser um fator para o surgimento de câncer de pele? Mito ou verdade? Mito também. O laser não tem relação com tumores de pele. O laser usado para fazer a depilação a laser, né? Não tem relação. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta aqui que também acho que é passível da pergunta se é mito ou verdade. Somente regiões expostas ao sol podem ser afetadas por um eventual tumor? Regiões não afetadas podem ser acometidas por algum tipo de tumor de pele? Doutora Cláudia, quer falar? Sim, então a exposição solar é um dos fatores de risco e áreas não expostas, por exemplo, palma, planta do pé, também são áreas que podem ter lesões de pele, câncer de pele, né? Então, a gente até comentou dos negros e uma das atenções que a gente tem que ter, inclusive no paciente negro, que acaba se expondo ao sol mais, com esse mito de que peles negras não desenvolvem câncer de pele, que é um mito. A incidência de lesões em palma, em planta, em áreas não expostas, genitália, também é grande. Então, a gente deve sim tomar atenção mesmo com as áreas não expostas. Perfeito. Agora, como é que seria interessante sugerir um ritual, assim, como é que se observa isso? Quer dizer, às vezes áreas não expostas são difíceis de ver. Como que você monitora essa questão? Então, Gisele, isso é um ponto assim, interessante, porque a gente não tem um dado de rastreamento, né? Então, rastreamento seria a gente indicar para toda a população um ritual ou com tanto tempo, uma frequência para ir ao médico ou para investigação. Então, a gente não tem um dado de literatura que corrobore a indicação de rastreamento. O que a gente tem é diagnóstico precoce. Então, essa observação de lesões de pele que mudam características, mudam cor, como a gente já falou, elas imediatamente, o paciente deve buscar assistência médica para identificar. Agora, a gente tem áreas que realmente são quase que impossível do autoexame. Por exemplo, couro cabeludo, região das costas, região de genitália. Então, na maioria das vezes, quando o paciente vem com nuca, que é um local que a gente não consegue fazer um autoexame, o diagnóstico é pelo companheiro, pelo pai, pela mãe. Então, a gente está familiares sobre essas lesões e, no caso de mudança de aspecto, a orientar, a tentar para aquilo ali estar mudando. Mas é realmente um diagnóstico mais difícil quando a gente tem essas áreas. Posso só complementar também? Interessante, às vezes
já vi que teve algumas campanhas para poder conscientizar cabeleireiros, manicures, porque tipo, couro cabeludo é muito difícil, a gente não consegue ter, né? Então, orientar essas pessoas é bem interessante, que às vezes se elas notam alguma coisa diferente, elas podem comunicar, falar, acho que você precisa pedir ajuda, vai lá no médico, olhar essa lesão. Entendeu? Acho que é interessante também. São pessoas que, né, que é interessante ter essa consciência para poder conversar. Agora, no caso do couro cabeludo, o que a pessoa exatamente pode encontrar, assim, porque assim, no caso, por exemplo, no exemplo de uma cabeleireira que seja bem orientada, né? O que exatamente é uma ferida, alguma mancha que dê para ver? Qual seria a dica, assim, de lesões exatamente possíveis? Normalmente, Gisele, as lesões, elas têm as mesmas características das lesões em qualquer outro lugar do corpo. Então, são pintas assimétricas, né? Como a doutora Cláudia bem falou, pintas que são irregulares, ou eventualmente algum machucadinho, alguma úlcera que está sangrando, que não está cicatrizando, alguma lesão que coça e não melhora com o passar do tempo. Então, são lesões que a gente habitualmente encontraria em outra parte do corpo. Então, as características são essas, lesões, e óbvio que lesões que vão modificando evoluem ao longo do tempo, aumentam de tamanho, e essa questão do cabeleireiro realmente é até interessante, porque a pessoa vai com uma certa frequência no cabeleireiro, pelo menos 2, 3 vezes no ano, então ela é uma pessoa que poderia observar isso, né, e eventualmente alertar, ou pelo menos para que a pessoa procure um especialista e avalie se aquela lesão tem algum risco ou não, entendeu? Perfeito, não, realmente seria bem providencial isso, né? Esse tipo de conscientização dos profissionais que cuidam de cabelo, que é onde deve ser mais difícil, né, identificar. Agora, eu queria perguntar também um outro ponto. Pessoas que têm sardas têm mais chance de ter câncer de pele? Isso é mito, é verdade? Doutora Cláudia, por favor. É verdade, tá? Então, as efélides, né, que são as sardinhas, elas estão relacionadas, sim, ao fototipo, à exposição solar, e elas são consideradas, sim, a presença de sardinhas um fator de risco para desenvolvimento de câncer de pele. Então, são as pessoas que têm que tomar mais cuidado com fotoproteção. Os ruivos, os olhinhos claros, as sardinhas. Sim, e assim, existe assim um determinado, por exemplo, pessoas com mais de tantas pintas no corpo devem ficar mais atentas, devem ir mais vezes ao dermatologista? Como seria a recomendação? Eles falam mais que 50 pintas, né, no corpo. Ou também, como os dermatologistas, a pinta que é o patinho feio, uma pinta que tem uma coloração diferente das demais, e tudo isso. E lembrando que é isso mesmo, o melanoma ela pode surgir de uma pinta que a gente já nasceu com ela, né? Um nevo congênito. Então, ele pode diferenciar e surgir dessas pintas, sim. Então, pacientes que têm mais que 50 pintas, eles têm um maior risco mesmo de desenvolver os cânceres de pele. Perfeito. Um ponto até que a gente, você falou, me lembrei disso. Às vezes a pessoa nasce com uma pinta que é considerado um charme, né? Você tem até figuras, celebridades que têm pintas, né, que exacerbam isso viram charme. Isso, como é que, na verdade, isso deve ser lidado? Assim, essa glamorização, ela é boa ou ela é ruim para conscientização do câncer de pele? Doutora Sheila, não sei se eu já perdi aqui a roda, mas acho que é a hora a vez da doutora Sheila, não é isso? Na verdade, eu acho que não tem se é bom ou ruim, né? O que eu acho que é importante é sempre atentar para a modificação de características daquela pinta, né? E o ideal mesmo é que toda pinta ela seja observada.
né, ao longo do tempo. Então, essa avaliação dermatológica anual, por exemplo, deveria, né, no mundo ideal, ser rotina, para que você avalie se aquela pinta que eventualmente é um charme já não é alguma lesão suspeita e que precise ser abordada, né? Talvez, se tivesse falar isso é bom, isso é ruim, talvez seja ruim, porque a pessoa deixa a pinta quietinha ali, acha que é só um charme, né, e não se atenta para as características. Então, eu acho que seria mais ou menos isso, né? Daí a relevância de procurar um especialista na dúvida, né? Para uma avaliação adequada. Perfeito, perfeito. Doutora Cláudia, a gente o nosso tema central são mitos e verdades, mas eu queria entrar um pouquinho na questão dos tratamentos. Uma vez diagnosticado um câncer de pele, acho que, né, temos assim, esse ponto de que o melanoma é um tipo de câncer muito agressivo, né? Você tem outros cânceres também, mas eu queria falar um pouquinho dos avanços no tratamento. O que a gente tem de boas notícias em tratamentos dentro desse espectro do câncer de pele? Então, Gisele, assim, a gente modificou totalmente a história natural do melanoma nos últimos 8, talvez um pouquinho mais. Então, nos últimos anos, a gente está presenciando uma mudança do tratamento do melanoma e trazendo pacientes que antigamente a gente considerava pacientes não possíveis de cura, que eram sobrevidas muito curtas, e hoje a gente está vendo esse avanço com pacientes mesmo com doença metastática, com sobrevidas globais muito longas, qualidade de vida muito boa, inclusive algumas respostas completas, ou seja, quando a doença desaparece, mesmo sendo uma doença metastática. E o que teve de acréscimo nesse meio termo, nessa última década, foi o acréscimo de imunoterapia e das drogas-alvo, os inibidores de BRAF e MEK. Então, dois grupos de drogas, de medicações novas, vieram primeiro num contexto metastático e mais recentemente num contexto adjuvante. O que é o contexto adjuvante? Foram pacientes que foram operados, na maior parte das vezes com acometimento linfonodal, a medicação, essa medicação, a imunoterapia ou o BRAF, MEK, que é um outro grupo de medicações, inclusive orais, esse segundo grupo de medicações, possibilitaram um percentual de cura maior para esses pacientes. Então, definitivamente, a gente está vivendo uma nova era do melanoma. A forma como a gente da oncologia enxerga o paciente com melanoma, seja ele ressecado ou mesmo paciente com doença metastática que não pode ser operado, não deve ser operado, é muito diferente do que a gente tinha há 10 anos atrás. Hoje, a gente volta a afirmar que a doença localizada, pinta, que é melanoma, o tratamento inicial é abordagem cirúrgica, com raríssimas exceções, a abordagem cirúrgica deve ser realizada. O estudo de linfonodos daquela região, daquela cadeia, linfonodos são ínguas, Gisele, então a gente precisa estudar aquela região para ver se tem acometimento de linfonodos, se tem célula dentro desse linfonodo, e a partir de então essas novas medicações que realmente têm mudado o contexto do paciente com melanoma. Perfeito, perfeito. Doutora Natália, gostaria de complementar nessa linha do tratamento, os tratamentos? Acho que o que eu posso complementar, ela falou muito bem, a Cláudia falou muito bem a respeito dos tratamentos que a gente tem para melanoma. O que a gente pode complementar são os tratamentos que a gente tem para, apesar de menos agressivos, tumores espinocelulares, basocelulares, algumas vezes quando negligenciados ou quando não tratados adequadamente, eles podem ter uma evolução. Normalmente o vaso celular tem uma evolução local, um crescimento local que pode causar destruição no local do crescimento e tudo isso. E o tumor espinocelular pode ter, inclusive, metástase, invasão, ou ser um tumor avançado. E a gente tem também algumas novas medicações para esses tipos de tumores, né? No caso do basocelular, a gente tem uma medicação, Vismodegib, que é uma medicação que são para pacientes que a cirurgia seria muito agressiva, mutiladora, né?
ou pacientes que não, e para pacientes também que não têm indicação de radioterapia. Então, essa medicação é aprovada e a gente tem ela no Brasil para poder fazer, e é um medicamento oral também. E no caso dos espinos celulares, a gente tem uma imunoterapia também, que hoje em dia é aprovada, o cemiplimab, né? E que também é usado para tumores localmente avançados ou metastáticos também, né? São mais raros, graças a Deus, esses tumores são realmente menos agressivos, mas nos casos desses tumores se tornarem agressivos, a gente tem medicações hoje para poder fazer para eles também. Perfeito, perfeito. Doutora Sheila, gostaria também de complementar sobre a questão dos tratamentos? Uma coisa só que eu gostaria de pedir também é assim, o que a gente... Qual que é essa particularidade do melanoma? A chance da metástase acontecer muito rapidamente, ela é alta? Normalmente, quando a gente tem o melanoma, né, e a gente tem aquele acometimento regional, que são os gânglios, né, nos linfonodos, a chance de metástase é maior. A sobrevida para esses pacientes, nesse estágio da doença, ela cai, ela reduz de 90% para cerca de 70%. E é justamente nesses pacientes em que a chance de recidiva é maior, é que a gente acaba indicando esse tratamento complementar, né, com terapia-alvo, como a doutora Cláudia disse, ou a imunoterapia. Então, o tratamento, basicamente, ele depende do tipo de câncer de pele e do estadiamento, ou seja, da extensão da doença. Então, é importante fazer uma avaliação, uma boa biópsia, uma boa retirada da lesão, uma boa avaliação regional de um gânglio linfonodo sentinela, e a partir daí você vai ter uma melhor ideia do risco de recidiva, e você vai abordar de forma adequada o seu paciente, avaliando a necessidade de um tratamento complementar ou não. Perfeito. Doutora Cláudia, temos uma pergunta aqui da Yolanda Vidal Ferreira, direcionada a você. Ela gostaria de saber por que as pintinhas escuras nos braços e mãos pinicam e coçam quando expostos ao sol. Ela pede especificamente para a doutora Cláudia responder. Então, Gisele, assim, a gente precisa entender quais são as características dessa lesão de pele, né? Eu sempre digo aos pacientes que, às vezes, lesõezinhas de pele que a olho nu, macroscopicamente, a gente olhando são idênticas, quando a gente vai para um estudo um pouquinho mais detalhado e em específico com dermatoscopia, que é um estudo que o dermatologista consegue fazer com um aparelhinho, essas lesões são totalmente diferentes. Então, é difícil a gente, às vezes, até a olho nu fazer diagnóstico. De forma geral, lesõezinhas de pele pequenas, que têm bordos regulares, que não modificaram características ao longo do tempo, tem uma chance muito pequena de ser câncer. A questão do prurido, da coceira, pode não estar relacionada diretamente às lesões de pele, mas sim a uma sensibilidade maior daquela pele, aquela pele exposta ao sol, e por isso o prurido, tá? Então, essa é a resposta, mas eu volto à orientação. Melhor forma da gente avaliar lesões de pele, mudanças de características, coceiras, é com exame físico pelo dermatologista ou oncologista. Perfeito, perfeito. Temos uma pergunta aqui da Ângela, que acho que até já foi respondida, mas que na verdade é o tema central da live, mas vou repassá-la aqui. Quando sabemos se estamos com câncer de pele? Doutora Sheila, quer falar? Posso falar? Claro. Então, justamente para atentar para aquelas letrinhas, né, que a doutora Cláudia comentou. Então, quando eu tenho uma lesão, pensando que a lesão é uma pizza, se eu dividir em 4 pedaços, e um pedaço de uma pizza é diferente de outro, então eu estou falando de uma lesão assimétrica. Isso deve chamar a atenção, né? Então, mais uma vez, é importante
retomar, né? As bordas irregulares, então uma lesão que não é redondinha, que é especulada, então deve chamar a atenção para uma lesão suspeita, né? A coloração, então uma pinta que tem vários tons de marrom, cinza, também é uma lesão suspeita, né? O diâmetro, o tamanho maior do que 5 milímetros, deve chamar a atenção. E a evolução. Então, se eu tenho uma lesão na minha pele, que ao longo do tempo eu percebo que vai crescendo, vai modificando a coloração, evolui de uma forma estranha, eu preciso procurar um especialista para que ele avalie se tem algum risco e para que faça uma biópsia daquela lesão, veja a necessidade da biópsia. Então, acho que o principal é observar, ficar atento aos sinais do seu corpo, às lesões do seu corpo. Tem alguma pinta estranha, não sei se corresponde a um câncer ou não, então procure um especialista. Eu acho que é a melhor forma de prevenção e diagnóstico precoce. Perfeito, perfeito. Obrigada. Doutora Natália, temos uma pergunta aqui, não é relativa exatamente a câncer de pele, mas é o seguinte: com relação ao uso contínuo de protetor solar, como fica a questão da vitamina D? Pode haver algum prejuízo nesse sentido? Eu acho que isso aqui é até um assunto que foi bastante discutido durante a pandemia, né? Que as pessoas ficaram em isolamento, em confinamento, e tinha aquela questão de devemos tomar sol, como vamos tomar sol, né? O que a gente podia falar sobre isso aqui? É um assunto muito em voga mesmo, a vitamina D agora e tudo, por causa exatamente disso, da pandemia, desse isolamento, dessa falta, né, de exposição ao sol e tudo. Mas a gente sabe que pacientes, no caso, que têm deficiência de vitamina D, esses pacientes têm indicação, sim, de uma exposição, mas é uma exposição, uma área que não precisa necessariamente, pode ser uma região da perna, pode ser de forma alternada, 15 minutos, 3 vezes na semana. E não necessariamente num horário de exposição entre 10 às 16 horas. Pode ser no horário que a gente tem antes das 10 horas da manhã e após as 16 horas. Então, uma exposição de 15 minutos, 3 vezes na semana. Isso aí consegue controlar bem. Perfeito, perfeito. Eu vou voltar aqui no assunto, até perguntando sobre tem uma pessoa perguntando aqui sobre a questão da exposição ao sol 100%. Segundo a gente sabe, né, dos horários que são, né, até as 10 horas ou depois das 16 e tudo, mas eu quero complementar essa pergunta com o seguinte, até para a doutora Cláudia, eu queria lhe perguntar o seguinte: como é que é essa situação? A gente vê imagens das praias, você vê mesmo na pandemia, as praias lotadas, né? Assim, as pessoas não parecem preocupadas com isso, né? Como que você vê isso, assim, o que é possível fazer nesse sentido, no sentido dessa conscientização? Porque justamente a gente vive num país tropical. Zueni Ventura, eu me lembro que ele mesmo, né, jornalista e escritor, ele falava que escreveu isso, que a relação erótica com o sol, adoram, não sei o quê. Como vencer isso, né? Complicado, tão que pode, quer dizer, envolve vida, né? Como que é possível mudar essa cultura? Gi, eu acho que aí é muita live, muita orientação, muita informação adequada, porque assim, eu acho que a gente não conseguiu atingir ainda o grande público com a importância de não ser exposto ao sol. A gente vive num país tropical, como, né, bem foi colocado, e eu particularmente oriento os meus pacientes que não existe essa necessidade de vou me expor ao
sol. Por quê? A gente vive num país em que a gente sai de casa, entra no carro, tomou 2 minutos de sol. Sai do carro, vai para mais 3 minutos de sol. Se a gente somar isso no dia, a gente tem uma exposição dentro do carro, dentro até de casa, ou transitando nos locais, que é uma exposição suficiente para essa questão da exposição da vitamina D. Existem pacientes que vão ter deficiência de vitamina D? Sim, esses devem ser avaliados e medicados com vitamina D oral. Mas essa exposição desenfreada que existe não tem muito justificativa. Lógico que a gente, bom brasileiro, a gente tem prazer nas férias, todo mundo quer ir para a praia, quer ir para um esporte aquático, para a piscina. Então, assim, o que eu digo de forma muito prática é que as camisetas, as roupas que têm proteção solar são uma excelente opção para que a gente se exponha ao sol, mas de uma maneira muito mais adequada. Quem tem filho pequeno sabe que é impossível passar protetor solar a cada 2 horas, pelo menos, e depois voltar do mar todas as vezes. Então, isso é impossível para a criança, mas as crianças, vou falar pelos meus filhos, já usarem a camisetinha de proteção solar, que chega a atingir níveis de proteção solar muito bons, muito melhores até do que alguns protetores solares. Então, roupa apropriada, ficar guardado debaixo de sombra, e aí não vale nylon, não vale aqueles guarda-chuvas de nylon, tem que ser lona e algodão, no período de maior incidência do sol, de 10 às 16 horas. Protetor solar nas áreas expostas, chapéu cobrindo nuca, isso é o que vai permitir a gente ter uma qualidade, eventualmente, de ir à praia, de fazer atividade aquática, atividade ao sol, com uma proteção que seja efetivamente mais razoável. Perfeito, perfeito. Gostaria, a doutora Sheila e a doutora Natália gostariam de complementar esse ponto? Não, acho que basicamente é isso. A gente tem diversas formas de proteção aí, com filtro, as roupas, né, que contém o filtro, o próprio guarda-sol, e aí, bem lembrado, não vale nylon, né, algodão, lona. Então, a gente tem diversas formas de proteção. Quanto mais você combinar, né, mais você vai estar protegido, mais você vai estar resguardado. Perfeito. Um outro ponto, a gente tem 12 minutinhos aqui, eu ainda estou aqui tentando cobrir todos os mitos e verdades. Questão do fator de proteção, né? Costuma-se dizer até 30 ou até 60. Faz diferença o fator do protetor numa exposição solar? Doutora Natália, quer falar? Posso falar. Então, a recomendação é que seja a partir de 30 o fator de proteção solar. Lembrando que o fator de proteção solar, ele cobre a vitamina UVB, né? Mas precisa ter o PPD, que ele precisa ser 1/3, ele normalmente é 1/3 do fator de proteção solar, que ele é que protege contra UVA e radiação UVA. E no caso dos pacientes, que são pacientes com maior risco ou pacientes oncológicos, a minha tendência é pedir para que use um fator de proteção de 60 para cima. São pacientes que têm fator de risco maior, que já tem uma pele que já teve tumor, é uma pele que já é mais agredida, então, a minha recomendação. Reaplicando a cada coisa. População normal a partir de 30, e população de risco e com câncer, minha recomendação é proteção solar a partir de 60. Não sei se eles não concordam, se elas têm alguma outra forma de conduzir os pacientes, acho que é interessante até escutá-las também, né? Perfeito, perfeito. Bom, antes da gente fazer as considerações finais, vou dar uma última rodadinha aqui, rapidinho, de bate-bola, a gente até recapitulando alguns pontos aqui. Então, toda pinta escura pode ser câncer de pele. Mito ou verdade? Mito. Pode ser, verdade. Não, sim, ela pode ser. Então, lesão, pele, eu falo. Vamos lá, Sheila. Então, assim, toda lesão pode ser câncer de pele?
Pode. Logicamente, aquelas que não, modificaram as características da VCDE vão ser melhor, mas se o paciente está em dúvida, melhor avaliação médica, avaliação com dermatologista, que vai ajudar a gente mais. Perfeito. Quem tem pele, cabelo e olhos claros corre maior risco de ter câncer de pele. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Já falamos, são fatores de risco, né? Verdade. Claros, pele clara, ruivos. Quem tem muitas pintas ou histórico familiar de câncer de pele corre mais risco de desenvolver câncer de pele. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Perfeito. Pessoas de pele negra não precisam usar protetor solar. Mito ou verdade? Mito. 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 Perfeito. Mito. Somente regiões expostas ao sol podem ser afetadas. Mito ou verdade? Mito. Mito. Tem uma pergunta aqui da Yolanda de novo. Olha, Yolanda Vidal. Depois eu vou terminar aqui o nosso mito ou verdade, depois a gente lê a pergunta da Yolanda. Na sombra eu não preciso usar filtro solar. Mito ou verdade? Mito. Mito. Uma queimadura pode se tornar tumor de pele. Mito ou verdade? Verdade, Gisele. Isso é uma coisa que a gente não falou, mas é uma coisa importante, viu? Áreas com queimaduras prévias, queimaduras de infância, são áreas mais sensíveis à exposição solar, são áreas que têm uma incidência maior de câncer de pele, são áreas que têm que ser cuidadas e acompanhadas. Aquelas pessoas que tiveram queimaduras extensas, né? Elas têm que ficar mais atentas, sim, ao desenvolvimento de câncer de pele. É verdade. Perfeito. Sardas têm mais risco, pessoas com sardas têm mais risco de desenvolver câncer de pele. Mito ou verdade? Verdade. Posso ir à praia sem usar protetor solar e não vou ter câncer de pele. Mito ou verdade? Esse não viu a live. Esse não viu a live. Então, a pergunta da Yolanda Vidal Ferreira diz respeito a alguma questão que ela está vivendo. Tem uma coceira no meio das costas e a pele endurecida, levemente escura. O que pode ser? Quem gostaria de responder, doutora? Dona Yolanda, precisamos avaliar. Mas assim... Eu comecei até, Gi, mas desculpa. Então, assim, precisa ser avaliado, né? Assim, as áreas escuras, as áreas hipercrômicas, né? Que são áreas escuras, podem ser reflexo só de prurido, de coceira, de atrito. Então, áreas maiores, escurecidas, é menos provável que isso seja uma neoplasia, que seja um câncer, né? Mas, logicamente, tem que ser visto, avaliado, feito para a gente ter certeza de que não é nada. A resposta tem que ser vá ao dermatologista, vá ao oncologista, enfim, vá ao médico, né? Verificar. Isso. Maravilha. Gente, a gente tem 5 minutinhos, eu vou passar para as considerações finais. Eu gostaria de propor uma última rodada de considerações finais, pensando nos aprendizados que tivemos em relação à pandemia, onde tivemos, inclusive, passamos por uma campanha importante, o Câncer Não Espera, idealizada pelo Instituto Oncoclínicas, onde houve um incentivo das pessoas não descuidarem da saúde, e isso inclui também o câncer de pele, né? Isso inclui a verificação de pintas, de lesões. Então, eu queria propor essa última rodada de considerações finais com esse ponto também. Doutora Natália, por favor, a palavra é sua. Então, primeiramente, eu queria agradecer de ter participado dessa live hoje, desse encontro, foi ótimo. Eu acho que é isso mesmo. Muitas vezes, os tumores de pele, eles não causam tantos sintomas no paciente. Então, às vezes, o paciente releva
né, uma pinta, uma lesão, e isso não precisa olhar agora. Então é isso, o câncer não espera. E a gente tem que pensar, o melanoma, apesar de ser menos comum, um tumor de pele menos comum, mais agressivo, quando ele é diagnosticado em estadios iniciais, ele tem mais que 90% de cura. Então, essa conscientização de que quanto mais precoce a gente diagnosticar, maior chance de cura do paciente. Então, o câncer não espera. Os pacientes que estão vendo aí, tiverem lesões com essas características, passar informação para outras pessoas que não estão aqui, mas, né, isso é importante, para que procurem a avaliação médica. Acho que isso é o mais importante. Né? Perfeito. Doutora Sheila, por favor, suas considerações finais. Gisele, nós estamos passando por um momento aí bem delicado ainda, né? E não tem uma previsão de término e normalização. Então, tem algumas coisas que eu acho que não dá para adiar, né? Como a doutora Natália disse, acho que não vale só para câncer de pele, mas para qualquer tipo de câncer, quando o diagnóstico é feito em uma fase precoce, as chances de cura é muito maior e o tratamento melhor tolerado. Então, eu acho que na dúvida, na suspeita, procure um especialista, né? Não deixe passar. E eu acho que essas lives, eu também gostaria de agradecer a participação, enfim, o convite, na realidade, e eu acho que é importante, essas lives, elas são importantes justamente para a gente divulgar a informação e combater a desinformação, e não só no mês de dezembro, mas isso vale para o ano todo, né? Um mês que a gente que marca essa conscientização, mas ela deve ocorrer ao longo de todo o ano, e é isso. Muito obrigada, doutora Sheila. Doutora Cláudia, por favor, suas considerações finais, pensando aí nesse dezembro laranja, num momento de pandemia, um fim de ano que a gente vai ter, que vai ser totalmente diferente, né? Férias também diferentes. Por favor, queria pedir a sua palavra. Então, primeiro agradecer, né, Gisele? Acho que foi ótimo. Obrigada, Natália. Obrigada, Sheila. É sempre importante a gente trocar aí as informações, as experiências. Eu acho que a gente vem para um verão muito diferente mesmo, né? Todo mundo ficou muito quieto em casa, a gente ainda está no meio da pandemia. Tem um pouco de receio que as pessoas queiram compensar o sol do ano todo só em um mês, em uma semana, em um dia. Então, fiquem atentos com essa questão de exposição muito aguda, muito intensa, porque talvez seja o maior fator de risco de todos para o melanoma. Então, evitar isso definitivamente. E aí, pegando o gancho do que você falou em relação à campanha da Oncoclínicas de que o câncer não espera, reorientar, relembrar a todos de autocuidado, de se olhar, de ver essas lesões novas, mudança desse aspecto das lesões, buscar um dermatologista, e se na sociedade eventualmente não tem um especialista, um médico que consiga avaliar essas lesões e encaminhar. E mais ainda, Gisele, buscar os resultados das biópsias. Porque não infrequentemente a gente se depara no consultório com lesões de pele que foram ressecadas há meses, há anos, e que eram melanoma, e que por falta de retorno, buscando essa biópsia e segmento com esse médico, a gente se depara com condições bastante avançadas e muito mais difíceis de controle. Então, acho que são essas as dicas. A gente não precisa tomar sol, a gente mora num país muito tropical, de muita incidência solar, basta o sol, da casa para o carro, do carro para o trabalho, isso já é suficiente para a gente fazer a vitamina D, se tiver que fazer a vitamina D dessa forma. Obrigada. Muito obrigada, doutora Cláudia, muito obrigada, doutora Natália, muito obrigada, doutora Sheila, muito obrigada à nossa audiência. Foram 70 lives em 2020, desde março, desde o comecinho da pandemia. Eu queria agradecer, a gente fez um trabalho formiguinha, agradecer a todos os médicos que participaram incansavelmente dessa missão que a gente assumiu aí de levar informação, esclarecer, atentar, né, para as questões, lançar essa campanha Câncer Não Espera, Cuide-se Já. Queria agradecer demais e desejar a todos um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Muito obrigada. E em janeiro estamos de volta aí, de novo com as lives. Certamente estaremos juntos novamente. Grande abraço.
Abraço Tchau, gente. Feliz Natal. a todos. Boas festas. Feliz Natal. Boas festas. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau. Tchau. Tchau.